Nas perícias criminais, o objetivo é avaliar a capacidade de entendimento e autodeterminação na presença de um transtorno mental. Aqui a gente destaca de novo que é necessário haver um transtorno mental para que o perito se pronuncie sobre a capacidade de alguém. Então, o indivíduo que cometeu um crime num tempo pretérito, ele vai ser avaliado sobre a sua capacidade de entender aquele ato que ele cometeu, ou seja, se ele entendia que aquilo era contra os parâmetros legais da sociedade onde ele vive, e se ele também era capaz de se autodeterminar de acordo com o entendimento, ou seja, mesmo entendendo qual é a lei, ele conseguia determinar quais são os seus atos, essa dimensão volitiva e impulsiva que a gente precisa ter e que muitas vezes há uma perda de controle nessa esfera. É muito comum que transtornos mentais não privem a pessoa de entender que aquilo é um crime, mas que prive a pessoa de se autodeterminar. Os transtornos do impulso, por exemplo, traduzem bem essa situação. Aqui é essencial, sendo uma avaliação retrospectiva, avaliar os documentos médicos e jurídicos à época do ato delitivo. Como o perito vai ter que se pronunciar sobre um tempo passado, é fundamental que ele analise documentos que porventura apontem para um transtorno mental. Então, a gente cita como exemplo aquela situação em que um indivíduo comete um homicídio, né, e ele sai pela rua de uma maneira desorganizada e alguém leva esse indivíduo a um pronto-socorro. E aí o médico do pronto-socorro faz ali um prontuário. Esse é um documento muito importante, por exemplo, numa avaliação pericial criminal, porque ali vai ter um médico que viu esse indivíduo logo depois do crime. O mesmo poderia acontecer se alguém viu esse indivíduo antes do crime, minutos antes. Então, esse tipo de documento ajuda muito o perito a formar sua convicção. Mas não só isso, mesmo que um crime tenha sido cometido há 2, 3 anos ou eventualmente há 10 anos, a avaliação no tempo presente ela também é fundamental. Como eu disse anteriormente, como os transtornos mentais cursam ao longo do tempo, muitas vezes a gente consegue fazer uma inferência com base no exame atual, uma ideia de como o indivíduo estava num tempo pretérito. E aí, juntando as informações dos documentos, o perito consegue formar a sua convicção. O cuidado que precisa se ter aqui é o julgamento moral do perito, dependendo do ato praticado. Então, para a gente citar um exemplo bastante extremo, é o caso de pedofilia. Por mais que esse termo ele se refira tanto a um ato criminal como a um transtorno mental, é muito comum que os operadores do direito pensem que todo pedófilo tem um transtorno mental, mas isso não é verdade. Muitas pessoas que cometeram abuso contra crianças não têm exatamente um transtorno mental, embora tenham cometido um crime. Essa distinção ela é difícil, mas ela é necessária e é papel do perito fazer essa distinção. Então, o julgamento moral aqui do perito ele pode confundir o perito e impedi-lo de fazer o melhor diagnóstico e o melhor direcionamento jurídico do caso.